Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de julho de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3076, ele tem 5 páginas, 52 logias e 16 máximos. O tema é algema de ouro e foi redigido segundo a especialidade desviaciologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Karina Eliachar. A Karina Eliachar, ela é graduada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Psicologia Positiva, especialista em Gestão de Negócios, brasileira, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2007, docente em Conscienciologia desde outubro de 2008 e tenepsista desde outubro de 2011. A algema de ouro é a metáfora indicativa da condição da consciência homem-mulher submeter-se à atividade profissional com liberdade restrita em ambiente repressor, objetivando apenas dinheiro, segurança, prestígio e poder. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da despriorização evolutiva, o holopensene pessoal intrafísico, a pressão holopensênica da família nuclear, os holopensenes mediocrizadores reinantes na socin patológica, fatologia, as seduções corporativas, os privilégios da função, o status e o poder inerente ao cargo, o mundo pessoal reduzido ao trabalho, o subnível existencial, a priorização da assistência intrafísica em detrimento da assistência multidimensional, a inteligência financeira aplicada, o vínculo consciencial, a estipulação de limites para os gastos pessoais, a escolha ponderada da profissão pessoal. A gente chama atenção que a fatologia tem 23 linhas, a gente só pincelou aqui alguns itens e a gente convida todos para lerem integralmente aí a fatologia. Na parafatologia nós destacamos então os avisos multidimensionais proexológicos desconsiderados, a importância de retribuir o esforço dos amparadores, a ausência de amparo de função, o esquecimento da paraprocedência. A gente chama também atenção que no detalhismo tem 11 máximos, o que constitui aí uma qualidade importante para o verbete. E também na remissiologia nós destacamos atitude antiproex, autovendagem, desambição carreirística, escolha da carreira profissional e profissão evitável. A algema de ouro aprisiona e restringe a manifestação da consciência, comprometendo a realização da maxi proexis. Urge ao intermissivista a autolibertar-se das amarras de toda a natureza. Você, leitor ou leitora, vive sujeito às amarras de qualquer tipo? Já traçou plano específico visando a autodesamarração? Agora a mega análise elaborada pela equipe da Encyclosapiens. Metáfora, ostentação, prestígio, status, poder, fluxo, prisão, profissão, irreflexão, priorização, autopesquisa, autolibertação, interassistência, comprometimento, proexologia, ressexologia, desviaciologia, profilaxiologia, intrafisicologia e intermissiologia. Antes da gente passar para você, a gente quer fazer a divulgação aqui da promoção da compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Ele está numa promoção da seguinte maneira, são 2 volumes, e os 2 volumes têm um preço normal de R$ 340. Se você compra antecipado, você paga R$ 272. Mais importante do que o desconto financeiro é você participar
dessa edição desse mega tratado aí do professor Valdo Vieira, que é a mega obra dele. Como é que a gente pode entrar nessa promoção? Ou pela Editares, pelo e-mail editares@editares.org, ou pelo telefone 45 código de área 2102-1407, ou pela epígrafe 4535250867, cujo também tem o Shopcons da epígrafe, que é www.shopcons.com.br. E o frete é pago pelo comprador. Eu sempre dou aquela dica, né, de que você pode comprar e depois vir aqui, passar uma semana aqui com a gente no Balneário Energético. Agora, eu tenho uma outra informação também, que me deram agora recente, que em cada centro educacional, em toda a sede, né, do Instituto, distribuída aí pelo Brasil inteiro, também está sendo ponto aí de venda dessa promoção. Então, por algum motivo, né, você tiver dificuldade de entrar em contato por e-mail, no Shopcons, e preferir fazer a promoção, entrar nessa promoção, aderir a essa promoção aí da sua cidade, você pode procurar os centros educacionais também. Bem? Bom, Karina, agora a gente quer saber de você qual o motivo, assim, qual a motivação para fazer esse verbete e o que você vislumbrou com a elaboração dele. Sim, a minha motivação é que eu estava presa na algema de ouro, na época, quando eu enviei o título, tem mais ou menos 1 ano, um pouco mais, eu até perdi o prazo, porque na época eu ainda estava no meu emprego formal, era funcionário de uma empresa, e era uma situação que estava me incomodando bastante, eu queria fazer essa virada. Aí eu vou estudar bastante sobre o tema, porque eu sinto que essa algema de ouro está comprometendo a minha programação existencial. Então, o número de horas que eu passava ali dentro da empresa, eu poderia estar fazendo outras coisas mais pró-evolutivas. Eu, então, vou estudar, vou escrever. Aí eu não conseguia entregar a tempo, e nesse meio tempo eu fui fazendo a reciclagem até conseguir me libertar. Aí acho que o timing foi ideal, porque no momento que eu consegui redigir e terminar o verbete, eu já estava livre dessas amarras, né, da algema de ouro. E comecei a ser empreendedora, estou aprendendo ainda, né, estou criando as sinapses do empreendedorismo, porque durante 14 anos eu fui funcionária de uma empresa multinacional. Então, eu estava condicionada a ter alguém me cobrando o que fazer, ver o meu desempenho, horário para chegar, horário para sair. Agora eu estou com essa liberdade toda na mão, tentando exercer essa autonomia. Né? Essa foi minha motivação. Ganho, né? Então, tá bom. Vamos, então, aqui às primeiras perguntas. Professora Karina, Estrangeirismologia, página 28, segunda linha. Qual a principal causa da consciência se vender fazendo uso do know-how em detrimento do know-how? Isso é bastante comum na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro, o QI, quem indica. Então, a gente acaba pegando esses atalhos, muito da politicagem, da bajulação, e fica usando esses contatos. Então, em vez de você entrar pelo próprio mérito pessoal, conseguir suas coisas, ou a promoção, o que quer que seja, vai muito da indicação. Então, é quem você conhece, quem que vai abrir as portas para você entrar nos locais. Claro que o network ele é importante, você conhecer pessoas, mas não você utilizar desses recursos para, muitas vezes, bypassar alguém que esteja mais qualificado que você, mas não tem os mesmos contatos. Então, é para a gente ficar atento e tentar se desenvolver pelo nosso próprio esforço, não esperando que alguém venha e puxe a gente para cima. A ideia é essa. Em Pensenologia, página 28, penúltima linha. Como eliminar pouco a pouco os holopensenes mediocrizadores reinantes na sociem patológica? Através de muita autorreflexão, autocrítica, começar a questionar o que você está fazendo, se você está robotizado, se você está fazendo alguma coisa porque a sociedade acha que aquilo é bacana, que tem mérito. A gente tem que pensar, quem tem programação existencial
é para pensar realmente fora da caixa. A nossa realidade ela é diferente. Então, aquilo que a sociedade espera, muitas vezes não vai ser aquilo que a gente vai entregar. Então, no meu caso, quando eu fiz o vestibular, consegui o meu primeiro estágio, eu fui super ovacionada pela família, os amigos. Ah, Karina conseguiu um estágio na empresa tal, está com tudo em cima, tem tudo que ela precisa, como se eu estivesse sendo completista. E aí eu lembro que meu padrasto me apresentava para os amigos, ah, minha filha trabalha na empresa tal, então era a Karina da empresa tal, minha autoestima ficou vinculada a essa condição. E até você ir desconstruindo, ver assim, a Karina da empresa tal não tem liberdade de horário, não tem autonomia, não tem autoestima de fato, né? Porque eu estava muito ainda dependente da instituição por trás de mim. E ver assim, a sociedade gosta disso, mas eu estou gostando, eu estou feliz com essa condição? O ideal é a gente avaliar isso. O que é melhor de fato? Em Teoriologia, página 29, poderia explicar a teoria do megafoco profissional e a teoria dos 7-6? Ah, poderia. A teoria do 7-6 é um verbete dos 7-6, agora eu não tenho aqui comigo esse verbete para te falar quais são. Eu lembro que um é a questão de casa, ela pega aí para a gente exemplificar. Da gente estar com tudo em dia, todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes, a gente está bem em determinada área, mas em outra não tanto. Então, a gente se acha um profissional bem-sucedido, aí entra esse mega foco profissional. Quer que eu leia? Quero. A teoria do 7-6 é a aplicação técnica da fórmula vivencial dos elementos básicos e inarredáveis da vida humana, ou da autoproex assentada no corpo, casa, na condução, na companhia, na carreira e no currículo pessoal. Ok. Então, nesse caso, aí, às vezes a pessoa ela carrega muitas tintas na questão do trabalho, da subsistência, e ela esquece o resto. Então, o tempo que ela fica no trabalho já normalmente já é maior do que a gente fica em casa. E quando a gente faz muita hora extra, a tendência é essa. Então, a gente fica exaurida e não tem tempo de qualidade para a gente, para a família, para a dupla e também para o voluntariado. Então, é muito difícil a gente conseguir conciliar tudo. Aí eu vi isso no meu caso, de você ter uma proex intermissivista, conciliar um emprego formal, fazendo muita hora extra, ainda dando atenção para uma série de outras áreas da vida. Então, acaba comprometendo o relacionamento com família, com dupla, com o próprio voluntariado. Então, eu estava batendo nesse teto. Queria assumir mais responsabilidades assistenciais no voluntariado, questão de itinerância, mas eu tinha essa prisão por outro lado. Então, eu não conseguia fazer essa virada, que foi um dos maiores motivadores. E, assim, quando eu entrei numa crise no trabalho, foi justamente porque eu não estava mais vendo horizonte ali, mas ainda não tinha perspectiva do que eu vou fazer. E muito comum eu ficar até 10, 11 da noite, já quase virei noite, saí 4 da manhã algumas vezes, porque realmente era o foco, minha energia toda ia para o ambiente profissional. E aí eu comecei a fazer os cursos e voluntariar. Foi gradual, né? Isso não foi de uma hora para outra. Mas, no começo, eu só conseguia fazer curso no final de semana, por exemplo, porque de segunda a sexta eu não sabia nunca que horas eu ia conseguir ser liberada, até porque eu não tinha ainda essa força presencial para dar um basta. Olha, hoje eu vou embora tal hora que eu tenho um curso. Então, eu ficava ainda nessa dependência se o chefe vai liberar, se vão achar feio, eu sair no horário, como é que é para agradar. Aí entra também a questão do know-how de novo, né? Você querer agradar os outros para ficar bem na fita. E aí se submete lá algumas horas extras para ter a sua promoção no final do ano. Ou algum reconhecimento que quer que motive a gente. Né? Sindromologia, página 30, segunda linha. Quais os sinais de quem sofre a síndrome do empregado? Eu vejo muito a questão da não saber usar o seu horário. O empregado... Eu estou vendo isso agora, que eu ainda tenho alguns traços disso. Você fica muito condicionado com o loco externo. Então, de você depender de alguém para dizer o que você precisa fazer. Então, seja que horas você tem que entrar, que horas você tem que almoçar, o trabalho que você tem que entregar naquele dia.
Você tem alguém que dá um tapinha nas suas costas quando você faz um bom trabalho, então você trabalha muito mais para o outro do que para si. Então, para ser reconhecido. Então, tem alguém dirigindo a sua vida. Então, eu sinto que há uma falta de autonomia e também uma falta de responsabilidade. A pessoa pode ter responsabilidade em algum nível, mas não tem a responsabilidade total. Você acha que isso é generalizado? Porque a impressão que me dá é que não é tão generalizado assim, né? Tem aqueles que fazem isso mesmo, mas será que é sempre assim? Eu acho que a maioria é assim. Claro, quando a pessoa vai tendo mais autonomia, eu vejo no na minha casuística lá de empresa, mesmo que a pessoa esteja numa posição de chefia, então ela coordena um grupo, mas ela tem toda aquela instituição por trás cobrando aquilo dela. Então ela vai passar o cartão na entrada do mesmo jeito, vai bater o ponto. Então tem um mecanismo controlando. E quando ela é autônoma, então ela não tem a síndrome do empregado, no caso é empregadora, ela vai fazer um empreendimento, é muito mais a energia dela para fazer aquilo crescer. E não assim, eu vou me dedicar para o outro ver o que eu estou fazendo. Eu concordo que o empreendedorismo é mais que autonomia absoluta, né? Uhum. É porque o que eu fico pensando assim no meu caso, logo que eu comecei o empreendimento, assim, agora eu sou dona do negócio, não tenho essa tenho que chegar no horário. E aí eu comecei a chegar muito atrasada. Opa, isso aí também não dá, porque quando tinha alguém controlando, você acaba fazendo tudo certinho, e eu acho que o seu discernimento ele fica restrito também quando você é empregado. Eu acho que os desafios do empregador eles são muito maiores para quem quer fazer reciclagem. Isso eu concordo. Então, para a gente questionar em que áreas da nossa vida a gente ainda é muito empregado. Então, assim, está dependendo de alguém para dar os nossos passos, ou de alguma estrutura, onde a gente já pode ir mais longe, alçar um voo solo, fazer algo mais avançado. Foi a minha ideia de colocar essa questão aí da síndrome do empregado, que é o paradigma que eu estou mudando ainda. Não consegui desvencilhar do empregado totalmente. Assim, estou muitos anos condicionada nessa situação. Mas onde eu quero chegar, no holopensene do empregador. Né? Você acha que o voluntariado ajuda a você sair dessa síndrome? Eu acho que ajuda, se a gente quiser, porque também aí vai depender de cada um também, mas o voluntariado ele tem me ajudado muito nisso, porque você tem oportunidade para todo mundo que quiser. Então, não tem essa ação, porque no trabalho, normalmente, são poucos cargos para a gente subindo, muita competição. No voluntariado, o que você começar a desenvolver tem espaço para você crescer. Então, você não precisa competir com ninguém. Tem aqui, mas não tem oportunidade para eu itinerar. Vem escrever verbete, vai fazendo suas coisas, porque sempre vai ter espaço para a gente fazer assistência. Então, isso foi me ajudando a ter cada vez mais autonomia. E quanto mais eu epicentrava coisas no voluntariado, mais ia me dando motivação e fortalecendo minha autoestima até para fazer essa transição do emprego. Então, acho que é uma ferramenta excelente o voluntariado para quem quer sair da zona de conforto e não ser mais um lá que vou cumprir o ponto no voluntariado esperando alguém dizer o que é para fazer hoje. O que a gente pede no voluntário é que tenha esse epicentrismo, que a pessoa chegue fazendo, tenha iniciativa, seja proativo. Isso que é o que mais está precisando. E a gente brinca também que quando alguém chega e fala se o controle de presença não devia ser feito assim. Eu tenho uma sugestão. Tem que epicentrar? Então, quem tem a sugestão, o ideal é que a pessoa já fique responsável por fazer aquela melhoria. E não delegar, porque muitas pessoas chegam criticando uma série de coisas e já é voluntário da instituição, então a gente está precisando de braço. Que tal você pegar esse projeto e colocar em prática? Por isso que a gente diz que a oportunidade tem para todo mundo, se a pessoa quiser fazer essa viragem, se ela quiser... Ainda lembrei de mais uma coisa, essa dispersão que às vezes no voluntariado a gente acaba caindo, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser alguma fuga, algum indicador dessa síndrome também? Pode também. Da pessoa, você diz, ela se ocupar muito do voluntariado. Porque aí tem pouca responsabilidade com tudo, né? Isso, e aí você muda também o paradigma. Antes você ficava várias horas no emprego para não ter que pensar na sua vida, e agora você fica várias horas no voluntariado e você também não para pensar em você. Então, você acaba assumindo uma série de responsabilidades, mas não faz as reciclagens inerentes àquelas responsabilidades. Aí você fica estagnado. Isso também não é o ideal. Rosa, se me permite sobre esse assunto, esse tema que ela abordou, você questionou sobre a questão
que ela colocou que bate ponto, cumpre horário, almoço, aquela rotina interminável, né? Aquela submissão a tudo, fica preso, né? Mas a partir do momento que ele assume mais responsabilidade, ou ele galga postos, né? Mais responsabilidade na empresa, ele pode ter mais liberdade, ele é mais empreendedor, demonstra mais competência, habilidade, é reconhecido pelo mérito, né? De fato é isso, só que aí ele assume responsabilidades que prende mais ainda. Então, aí a gema de ouro funciona mesmo. E como é que funciona com os executivos das grandes empresas? Eles ganham muito dinheiro. E por que ele ganha muito dinheiro? Ele tem assim, para ter uma fidelização à empresa. Então, para ser fiel à empresa, ser totalmente dedicado. E que ele não tenha preocupação com outros fatores externos. Por exemplo, uma boa escola para os filhos, carro para a família, viagens, casa boa, todo o conforto, empregados à vontade, ele ganha muito bem. Então, ele não tem que se preocupar com os fatores externos, se preocupa em dedicar a empresa. É assim que funcionam os executivos. E mais, aí tem os benefícios. Quais são os benefícios? Tem, sim, participação em lucro, bônus, aposentadoria, premiações, assim, despesas pagas, um monte de coisa. Então, ele ganha muito dinheiro. Então, com isso que ele faz, a dedicação dele é maior ainda à empresa. E mais, ele tem que participar de eventos sociais à noite, de inaugurações, de visitas, de compromissos, né, final de semana. Então, assim, a envolvência é maior que o empregado. O empregado sabe que vai entrar às 8, sair às 18, tem hora de almoço. O executivo não, ele não sabe se o fim de semana dele não é, ele tem que fazer o que a empresa quer. Inclusive ir para a festa, solenidade, tudo. Então, eu sei que eu vivenciei isso, né? Então, você ganha muito mais, tem benefícios indiretos, benefícios diretos, você tem uma condição financeira muito boa, mas, de fato, você abdica da sua vida pessoal, particular, assim, muito, né? Não generalizo não, mas em geral é isso, né? E o pessoal gosta, né, dessa vida social, do poder, do status, né? Da convivência na sociedade, com pessoas importantes. É tudo um jogo, né? Não, eu conheço pessoas bem próximas de mim que são assim, sim, bem próximas mesmo. Sim. Só que a minha pergunta foi assim, generalizar para toda pessoa. Eu acho que tem uma questão aí do contraponto entre ser empregado e ser o patrão, que muda um pouco a personalidade mesmo da pessoa, né? Mas, por exemplo, eu trabalhei muito em empresa pública, né? Que eu professora de universidade. Então, lá tinha as pessoas que trabalhavam, tinha as pessoas que não trabalhavam, e as pessoas que trabalhavam, elas não eram tão cobradas, assim, tipo horário, não tinha cartão de ponto, não tinha nada disso, e as pessoas, algumas se dedicavam também muito, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo, mas, de qualquer modo, eu penso que tem uma diferença, sim. Por exemplo, se você é um professor que sabe que mesmo se dedicando, sem interesse nenhum, assim, porque tanto faz você, por exemplo, você numa escola pública, né? Vai dar uma aula extra, o governo nem sabe que você está dando aula extra. E você está dando aquela aula extra, entendeu? Você não ganha um tostão a mais, não ganha nenhum mérito por isso, mas você está fazendo lá porque você confia naquele teu trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquele professor que nem lá vai dar aula. Entendeu? Vai ganhar e usa exatamente aquele título como um galardão lá fora daquilo ali. Então, assim, tem de tudo, mas eu penso que, na hora que eu te fiz a pergunta, é que, assim, toda generalização sempre se acaba cometendo numa falha, mas eu penso que quando você colocou o contraponto entre a situação do empregado e do empregador, tem uma postura que diferencia as duas coisas, independente dos casos particulares de cada um, né? É a postura íntima de cada um. Aí você trouxe o exemplo do professor. Então, ele ainda está subordinado a uma organização. Então, por que ele não ser autônomo e criar a própria instituição, criando novos professores? Mas você estava aqui dentro, na mini tertúlia hoje de manhã, quando o professor Waldo falou que a praga hoje em dia que a gente tem, o nosso grande problema, o nosso grande assédio são as empresas. Uhum. E se tem empresa, tem um empregado, tem um empregador, entendeu? Então, a empresa não vive sozinha. Então, assim, eu acho que existem problemas a serem consertados nas duas partes, entendeu? Nas duas Eu penso que sim, mas é para a gente trazer a reflexão para o intermissivista que quer algo a mais. Então, ele quer continuar com a síndrome do empregado, ele quer fazer essa viragem. É por aí que eu vejo, para a gente assumir cada vez mais responsabilidade e não ficar esperando de alguém isso. Não, e se for empregado, se ele não for dono do próprio emprego, que ele não tenha síndrome.
Talvez a minha A pergunta tendência seja é que ele vai isso. acabar fazendo a viragem, que ele vai ter o próprio empreendimento dele, ou ser Não sei, autônomo eu de não sei. alguma Eu estou forma. vendo aqui várias pessoas que... Não Porque sei ela qual é fica essa. ainda com a liberdade restrita de alguma forma. Pelo menos de horário, de agenda. O modelo hoje é assim, você trabalhar aí, a empresa, ficar no local de trabalho e ter um compromisso lá durante a vida toda, muitas vezes, só tendo os teus férias, por exemplo, teu horário de almoço e cumprir. Tem gente que se sente confortável e seguro com isso, protegido com isso. Agora, já há modelos de trabalho já mais avançados, e a legislação brasileira dificulta muito isso, que é trabalhar em casa, trabalhar no teu horário, trabalhar por tarefa, por projeto, entregar projeto, independente do vínculo, né? Você tem muito mais liberdade de fazer as coisas, né? Isso está ajudando muito, né? Se a gente quer assumir mega desafios, aí, por exemplo, as itinerâncias. Estou precisando de alguém para ir na África ficar 2 meses. Não dá. Meu trabalho não me permite essa flexibilidade. Eu agora consegui entrar na equipe de campo de ECP2. Estou viajando para algumas cidades. Alguns você tem que chegar na quarta-feira. No antigo emprego era eu não poderia fazer muito isso. difícil eu conseguir ter essa flexibilização. E eu já tive alguns contrafluxos de chegar perto de curso, até quando aluna, assim, sabe a sexta-feira que você pediu, não vai dar para você tirar. Como assim? Então, não tem isso. Eu tive que posicionar firme, assim, já está comprometida, eu não venho sexta-feira. Vocês podem tomar a decisão que acharem melhor em relação a mim. E aí, com isso, você vai perdendo medo. Aí a pessoa recua, não, então tira lá sua sexta-feira. Até chegou uma época, quando eu estava saindo muito às 6 horas, que eu comecei a mudar meu voluntariado, que antes era só final de semana, para de segunda a sexta. Está desmotivada, saindo 6 horas? O que está acontecendo com você? Vem aquela pressão psicológica, porque eles estavam acostumados com uma outra profissional. E aí vieram até me conversar, né? Me chamaram para uma conversa particular para saber o que estava acontecendo, que se eu estivesse desmotivada, talvez o melhor fosse eu pedir para sair. Falei, olha, eu estou satisfeita saindo às 6 horas, mas se a minha postura está incomodando, então vocês me retirem da empresa, se vocês não estão satisfeitos com essa performance. Aí eles recuam, porque ainda é melhor me ter na empresa. E aí é um paradoxo, eu passei tantos anos com medo de ser demitida para no final eu pedir a demissão. Então é interessante, você se sujeita a uma série de castrações, de... Quer dizer, você foi se curando da síndrome do empregado na própria empresa. Exatamente, foi um laboratório excelente para mim. É nesse sentido que eu quero dizer, você pode não ter a síndrome do empregado estando empregado. Eu não estou dizendo que o ideal seja ser empregado, não é isso? Entendeu? Não, mas eu ainda tenho um pouco dessa síndrome. Mesmo tendo conseguido sair, eu ainda sinto falta de alguém me cobrando. É difícil lidar com toda essa liberdade que eu tenho lá no meu empreendimento agora. Então, me faz falta ter alguém dizendo, muito bom o trabalho, faça desse jeito, porque eu não tenho. Eu acho que vai levar alguns anos para eu fazer essa viragem, da forma que eu fui condicionada a pensar, né, os meus pensamentos, mas acho que é factível fazer. Deixa eu te fazer uma... Não, e é isso que vai te dar liberdade interna, né? De você viver, ser protagonista de você mesmo, né? Isso. Uma pergunta, por que eu não sei se já te perguntaram isso, por que na definição você trouxe a palavra ambiente repressor? É especificamente porque você foca em uma empresa que tem esse cunho, que tem empresas que não são ambientes repressores? O meu Labcom foi mais de ambiente repressor nesse sentido de você não ter a liberdade da sua agenda. Então, de você não saber, não conseguia, por exemplo, dar cursos durante a semana, porque eu não sabia se eu ia conseguir sair às 6 horas. Então, uma repressão contra o empregado, de alguma forma. Assim. É um tipo de repressão, né? É um tipo. E outro fator também, meu voluntariado, por alguns anos, foi na Rádio Tupi. E muitas pessoas da empresa assistiam, ouviam a rádio, até pela coincidência do horário do programa, com o horário que a empresa dava voucher para os funcionários poderem voltar de táxi, né, para casa. Então, quando você saía 9 horas da noite, a gente paga o seu táxi. Que ótimo! Então, tinha pessoas que ficavam até 9 e 10 justamente para poder voltar de graça, né? E de conforto, né? Então, é a prisão aí de um nível menor do que o Fernando trouxe, mas não deixa de ser um benefício. Principalmente o pessoal que mora longe, 2 horas de trem, vou ficar mais tarde para voltar de táxi. E aí eles começaram a ouvir o programa. Então, eu sofri algumas piadinhas, coisas assim. Algumas pessoas gostavam e vinham depois pedir opinião, mas muitas ficavam brincando. Reunião, Karina vai atravessar a parede agora. A Karina não está aqui na sala, é o corpo dela que está. Esse tipo pejorativo.
que também não deixa de ser um bullying, alguma repressão em relação ao empregado. Eu acho que podem existir ambientes que não sejam tão repressores, que dê essa liberdade para a pessoa trabalhar de casa quando ela quiser. Se ela quiser viajar, tranquilo. Mas no meu ambiente eu tinha que bater o ponto. Então eu não tinha essa liberdade toda de atuação, não. Tá, até porque as empresas, né, que eu acho que o Fernando trouxe, as empresas conscienciológicas, a proposta delas é justamente tentar mudar um pouco esse padrão, né, deixar ter conversas, argumentar mais e fazer com que as pessoas consigam acertar mais, trabalhar para o projeto, se motivar, né? Mas, enfim, boa. É o que eu estou tentando fazer nesse novo empreendimento. Sou eu e uma sócia que também é voluntária da Conscienciologia. Então, a gente tem essa liberdade. Quando uma não pode, a outra cobre a outra. Eu vou dar um curso, hoje eu quero estudar para uma aula tal, hoje eu quero tirar um tempo para escrever. A gente conversa e não precisa, apesar da loja funcionar em horário comercial, então, a gente tem essa obrigação com horário, sim. Mas uma dando cobertura para a outra fica mais flexível do que no emprego formal. Eu não tinha essa opção. A gente não, nem no Natal, assim, feriado, segunda e terça, vamos emendar aqui uma quarta-feira, não dá. Não dá para, eu não venho nessa quarta e o fulano não vem na próxima, não existe. Todo mundo tem que estar aqui. Mesmo que não tenha trabalho para ninguém fazer, você tem que bater o ponto. Tá. Porque eu fiquei pensando na questão do jovem. O jovem, quando chega, ele precisa de ter uma empresa, um local, né, para ele se estruturar. Até porque tem muitos jovens que ainda chegam para conhecer com um padrão aí, um certo nível de dispersividade. Ter uma rotina, acertar isso. Agora, essa nova proposta, isso que você traz é super importante debater, porque os donos de empresa, já existem donos de empresa com propostas diferenciadas. E para o jovem que está chegando, trabalhar para o projeto, trabalhar de uma forma... Tem a empresa, o Google, né, que é uma das mais conhecidas, tem essa proposta de trabalho sem horário, por projeto. Então, para os jovens que estão chegando... Eu acho que pode, nesse sentido, ser uma possibilidade de novas alternativas, né? Procurar sair desse foco que você está trazendo aí, que é um foco bem sério mesmo, né? Essa questão da repressão. Isso vai variar de cada pessoa. Então, principalmente se a pessoa tem curso intermissivo ou não. Porque, às vezes, o melhor realmente para alguém é ter esse emprego formal e bater o ponto de 9 às 18. Porque, senão, em casa ele vai ficar à toa, vai ficar entrando na internet, vendo besteira, vai se envolver com droga, vai começar a roubar. Então, o emprego ele é muito importante para muitas pessoas. Eu estava trazendo que, no meu caso, não era mais. Ele foi importante, até como laboratório, para eu fixar essa... rotina, minha autoestima financeira, de ter essa independência, mas chega um momento que você começa a questionar. Então, a ideia é ajudar até o jovem, o inversor, a não cair nesse mata-burro. Se ele já puder optar por uma profissão que dê mais liberdade e autonomia para ele, ótimo, senão ele vai ter muito trabalho, igual eu tive, para fazer essa virada depois. A ideia é essa. Eu acho que é interessante até, porque se ele for um jovem empreendedor, ele também não pode cair na mesma... Porque se fala assim, eu fico pensando, eu tive loja, né? E eu fui muito mais reprimida, assim, muito mais restrita na minha liberdade quando eu tive a loja do que como professora universitária. Não sei se dá para entender. Sim, porque assim, era eu que tinha que ver tudo, trabalhava assim, era demais. Eu costumo brincar assim, que eu tive loja para saber que eu nunca mais quero ter, entendeu? Você dá esse limite, porque senão você troca os 6 por meia dúzia. Você agora então, é dona do seu empreendimento, mas trabalha mais do que quando era empregado. Eu acho que aí o seu verbete é bom, porque assim, você está usando o lado do empregado, mas está chamando a atenção para os dois lados, né? Que é aquilo de você não pode viver só em função de ganhar o dinheiro, o prestígio. Agora, o dinheiro é muito importante, porque... Enquanto você não tem ele, você tem que trabalhar mesmo para ter, né? Porque aí tem a poupança mínima que você tem que ter, né? O pé de meia, que a gente chama aqui, tem até verbete em relação a isso. Mas o problema, como você colocou aqui, é só pensar nisso, aí que já está errado. Às vezes a pessoa já tem uma base aí de recursos, um pé de meia e continua lá
querendo trabalhar ali, né? A pessoa, às vezes, ela é empreendedora, aí ela se dedica muito ao empreendimento. Só 3 anos aqui para fazer o pé de meia. Ela consegue o pé de meia, mas o nível de gasto aumenta tanto que ela sempre quer mais, e aí não consegue se libertar. Que é uma coisa íntima, né? Então, essa síndrome, ela perpassa tanto o empregado quanto o empregador. Uhum. Eu acho que é bem interessante discutir, né, essa questão. É. Karina, posso? Rosa, vai ler algum? Não, eu tenho algumas perguntas, pode fazer essa pergunta. Então, é interessante que esse seu tema vem fechar logo após esse evento aí da jornada, onde se falou muito em singularidade. E que eu, por exemplo, trabalhei muito tempo em empresa, e há 27 anos que eu deixei, e aí eu caí no outro lado, né? De ter uma profissão onde eu sou autônoma. E aí entra na organização, na reelaboração de toda uma vida, uma construção do passado. Não era bem aquilo que eu queria, porque era muito repressor realmente, muito controlado, mas agora eu caio numa outra, onde, por outro lado, eu vejo assim que é uma oportunidade de realmente saber quem eu sou, a singularidade, né? Mas, Karina, eu gostaria que você me ampliasse a lei da reeducação evolutiva na página 30, em legislogia. Sim, porque quando você se liberta da algema de ouro, você está se reeducando. Então, tudo aquilo que você foi acostumada durante a sua vida profissional, você vai ter que repensar. Então, eu estou nesse processo agora da reeducação. Justamente de não ter ninguém ali te cobrando. Para mim, essa é a maior virada que eu tenho, que a responsabilidade do negócio dar certo, ela é minha. E eu que vou dosar. Eu posso levar para o outro lado, por exemplo, agora eu só quero voluntariar, e aí o empreendimento acaba, porque eu não botei energia. Ou eu posso botar energia demais e comprometer o voluntariado, o tempo com a família, o tempo com a dupla. Então, a gente ter essa liberdade traz muito mais responsabilidade. Então, eu estou vivenciando até uma crise agora de saber como que eu vou ser daqui por diante, porque você tira o seu chão e vai construir tudo de novo. Estou vivenciando dessa forma, mas eu vejo uma excelente oportunidade evolutiva aí. Então, é quando você realmente tem que fazer bastante autopesquisa e muita reciclagem, por isso que é uma reeducação. Tem uma característica que eu acho que é interessante. Há poucas semanas eu recebi uma pessoa ali eu tenho uma construtora pequena, e eu recebi uma pessoa que estava pensando em abrir uma empresa. Ela foi lá conversar, tirar umas dúvidas, fazer uma consultoria. E diante disso eu comecei a perceber que para abrir a empresa existem várias características pessoais que normalmente quem abre a empresa não pensou a respeito, ou em geral, em tese, não pensa. Mas uma das que mais pega, que eu vejo, que no caso dessa pessoa a gente conversou bastante a respeito, é a autossustentabilidade, porque a pessoa ela tem que se sustentar, tem que ter uma visão de conjunto, conhecer bem a área, dominar as questões técnicas, bancar, pagar toda a questão empresarial, administrativa. Isso requer um padrão de desassédio muito sério. Então, claro que a pessoa que deixa de ser empregado, ela sempre esteve acostumada com um padrão específico, que é um padrão X de desassédio, correspondente ao tamanho da área que ela vinha trabalhando. No momento que ela amplia e se abre para uma questão empresarial, ela se abre para o mundo. Ela pode, aonde ela for colocar o foco e colocar a energia dela, ela vai ter um padrão de desassédio aí para fazer. Então, tem um nível de autossustentabilidade grande aí nessa questão. Não sei o que você acha a respeito. De planejamento também. Planejamento. Eu concordo. E hoje eu me sinto muito mais confiante. Eu fico pensando, pode ser até, digamos que esse empreendimento não dê certo, mas não tem problema, porque o meu grau de confiança hoje ele é diferente daquela pessoa que tinha medo de pedir demissão do emprego. Então já deu certo. Já deu certo. Para mim já deu certo, né? Porque foi a ponte que eu usei para conseguir tomar a decisão de sair. E agora, ótimo, o que vier está fácil, assim, mais fácil para mim do que quando eu estava naquela prisão.
muito ideológica de você achar, porque fica esse condicionamento, olha, vai perder o emprego, estão cortando aí no departamento tal, demitiram 5 pessoas. Isso é um sufoco, né? E aí fica todo mundo com medo, se eu perder o emprego, o que acontece comigo? Isso acabou, se eu perder, se der errado, eu já vi que a gente consegue fazer dar certo de outra forma. Não é o fim do mundo você perder o emprego. Não, existem alguns empregos que são massacrantes. Né? E aí isso é muito bom, você se libertar dessa pressão psicológica e se valorizar mais. E saber que você faz dar certo em outro lugar. Bem? Então, a verbetógrafa, fatologia, página 29, quarta linha. Poderia comentar o fato de a profissão não ser necessariamente a ProEx pessoal? Essa pergunta vem de Évora, Portugal. Ok. Muitas pessoas confundem a proexis com a profissão. Então, eu vejo que é uma falácia, porque a pessoa acaba não se dedicando completamente ao que ela deveria fazer, tem muito do seu tempo comprometido com a profissão, mas diz, eu faço muita assistência na minha profissão. Ok, isso é positivo, eu acho que a gente tem que fazer do limão a limonada. Então, pega essa profissão, o seu dia a dia, o seu laboratório, onde você vai ajudar os outros. Mas eu não entendo como a pessoa utiliza esse argumento, para mim é um argumento até dela defender a permanência no emprego quando ela já poderia fazer essa virada. Então, é para a gente ficar lúcido em relação a isso. Não é achar que tá bom o que você tem hoje, é sempre ousar e pensar maior. É assumir desafios cada vez maiores, senão a gente acaba se acomodando mesmo. Então, a ideia é essa, é não vincular porque antes eu achava que a minha profissão era tudo para a minha vida. Eu fui vendo, não, a ProExis, ela é um meio da gente, a profissão é um meio da gente cumprir a programação existencial, ela não é a finalidade. Ninguém tem como finalidade proexológica o seu meio de subsistência. Para mim, isso não faz o menor sentido. Por isso que a gente fala tanto do vínculo consciencial. Então, eu não vou utilizar as atividades de voluntariado, por exemplo, vou conseguir ganhar um dinheiro por aqui e aí vira o meu meio de subsistência. Para mim, não faz sentido dessa forma. Então, por isso que eu penso que não tem como a gente dizer que a profissão é ProExis. Eu tiro meu chapéu para todos vocês que são mais novos, que têm que enfrentar logo de início, no momento de firmar aí a profissão e de se dividir, né, com o vínculo consciencial, essa coisa muito... Vocês estão de parabéns, todos vocês. No caso, eu já conhecia a Conscienciologia, eu já estava bem andada, né, na vida, né? É uma chapa quente, realmente. Para vocês, realmente. Mas... Então, vamos lá. Professora Karina, Fatologia, página 28, segunda linha. Poderia discorrer a respeito da submissão desmedida ao salário garantido no fim do mês, ao 13º salário, as férias remuneradas, as vale-refeição e alimentação, no seguro-saúde, a carteira assinada, a aposentadoria, a previdência privada? Poderia. Isso tem bastante relação até com o que o Fernando trouxe agora há pouco. Uma pessoa ela abre mão totalmente da vida dela em função do que a empresa dá. Então, como eu tenho... e algumas pessoas têm algema de ouro mesmo, então são esses... a participação no resultado altíssimo, apartamento, colégio dos filhos, motorista, secretária particular, a pessoa não tem nem que pagar uma conta, marcar um médico, tudo é feito para ela não perder o foco. Então, vamos sugar até onde a gente pode a energia dessa pessoa para o trabalho, canalizar aqui. Mas tem aquelas que eu brinco que a algema não é de ouro, que é de latão. Como se, a minha nem era de ouro, assim. Mas você fica presa de alguma forma. Eu brincava que a minha era de cobre, porque era o setor que eu trabalhava. Então, não chega a ser ouro, nem prata. Então mas você acaba se submetendo, porque como é que eu vou pagar meu aluguel no final do mês? Eu preciso viver a minha conta do supermercado, o plano de saúde, principalmente quando você tem dependentes, o plano de saúde da minha mãe, ou a escola dos meus filhos. Eu vejo muitas pessoas insatisfeitas nos empregos, mas elas não têm coragem de dar virada, porque elas têm essa estabilidade financeira garantida e, principalmente, pessoas dependendo dela. Então, é claro que quem tem gente dependendo é muito mais difícil, mas eu acho ainda que é factível. Tem que pensar, ninguém vai tomar uma decisão de uma hora para outra, ficar devedora aí na praça e parasitando outras pessoas depois. A ideia não é essa, é fazer um plano e pensar direitinho como é que vai fazer essa transição.
Eu levei alguns anos também pensando como é que eu fazia a transição para chegar à tomada de decisão, mesmo não tendo dependentes, né? Não tenho filhos, não tenho que pagar a escola de ninguém, era meu plano de saúde da meu duplista, foi mais tranquilo. Então, para quem tem ainda é mais difícil, mas eu penso que é possível sim, abrir mão disso tudo. Porque a gente vê depois que é uma ilusão, eu tinha esse medo. Como é que vai ser? Eu não vou ter salário no final do mês, eu não vou ter vale-refeição. Comecei a levar comida de casa para comer no trabalho, então gasto muito menos em restaurante do que eu gastava. É só a gente readequar os nossos gastos também, é possível fazer isso. Como você falou, tem que planejar bem, né? Sim, tem que planejar bem. Patologia, página 28, 8ª linha, poderia falar sobre as horas extras virando rotina? Poderia. Isso acaba sendo... Na empresa que eu trabalhei, faz parte do holopensene corporativo já. Então, a pessoa que cumpre apenas o horário de trabalho, ela já é mal vista. Então, as oportunidades que tem, normalmente não vão para elas, vão para as pessoas que se esforçam mais. Então, é como se fosse a cenourinha. Fica até tarde, depois você vai ganhar um treinamento no exterior. Você vai passar 3 anos no país tal, com tudo pago pela empresa. Aí fica essa competição, porque são poucas vagas, e todo mundo quer. Então, para ganhar, você tem que ficar. Olha, eu só vou embora depois que o chefe sair daqui. Então, acaba virando a rotina mesmo. E quando alguém quebra isso, é um choque para o grupo. E o grupo ele fica contra você. Por que você está tomando essa ação? Eu não consigo fazer isso. Eu vejo que é muito incômodo da pessoa que não consegue. E, principalmente, quando ela entra na fuga. Então, eu vou sair às 6 horas, eu vou chegar em casa às 7 da noite. O que eu vou ficar fazendo até às 10? Eu não tenho, vou ter que encarar o meu marido, ou eu vou ter que encarar a minha família. Eu não quero. Muitas pessoas chegam justamente quando os filhos já estão dormindo, a esposa já está cansada. Aí você sente o casamento da pessoa vai indo para o buraco. Com o tempo... no começo é toda aquela empolgação do trabalho, e aí vai desestabilizando as relações sociais até que o trabalho vira fuga mesmo. Então ela não está feliz nem no emprego, nem em casa, mas ela vai ficando ali altas horas. Isso quando não vai lá para o barzinho com os amigos depois do emprego, então, depois do horário convencional. No começo eu fazia muito isso. Eu ia lá para o shopping com o pessoal, eu usava, não, é network, eu tenho que ficar com o pessoal. E na minha cabeça era importante, porque algumas coisas que eram decididas, ou quem você conversava, você era visto, era ali naquele ambiente de bar. E quem não ia, não estava sendo tão visto assim. Então, aí você começa a se valorizar e saber que não precisa mais disso. Pelo seu mérito pessoal, você vai conseguir o que der ou não. E se não for para conseguir também, então já não está na sua hora de sair dali. Eu via muito dessa forma. Se eu tiver que ficar fazendo bajulação, politicagem toda hora para mostrar o meu valor, então eu prefiro gastar minha energia na prática mesmo, né, produzindo o trabalho. Em Fatologia, página 28, 4ª linha de baixo para cima, poderia comentar a falta de paradas estratégicas? Poderia. É justamente quando você para pensar o que você tem feito da sua vida até agora. Então, essas paradas, elas são muito importantes. Passar um tempo aqui no CAEC, isso foi até o que desencadeou minha maior crise. Eu passei, da primeira vez, uma semana aqui, e você repensa a sua vida inteira. O que você está gastando, o seu tempo, sua energia, a sua força em quê? Está valendo a pena? Onde você se vê daqui a 20, 30 anos? Que eu não conseguia mais me enxergar 10, 20, 30 anos fazendo o que eu estava. E eu comecei a olhar para as pessoas que estavam lá há mais tempo, em posições de liderança, o que elas tinham conquistado, e analisando até a vida pessoal. Assim, olha como é que está essa pessoa. Se eu continuar aqui, eu vou chegar exatamente ali. É isso que eu quero para mim? Não. Então, não vou mais continuar investindo a minha energia aqui. Acho que vale muito a pena a gente pegar esses modelos, no caso não são modelos evolutivos, mas modelos dentro da empresa para avaliar o que está dando certo na vida da pessoa, o que está dando errado, o que eu posso fazer melhor e o que eu posso modificar na minha vida. Então, essas paradas são fundamentais. Certo e errado do ponto de vista da inteligência evolutiva como a sua, né? Exatamente. Porque senão muda tudo também, né? Porque para as outras pessoas já é o máximo. Olha, a pessoa chegou naquela função ali, olha a mesa dela, como é que é, ela tem vista para a praia no escritório. Tem motorista, tem vaga na garagem. E tem que ter o óculos seu, né, da inteligência evolutiva, senão a valorização é toda...
torta, né? E normalmente as pessoas que estão dividindo lá aquele ambiente, tudo que elas querem é crescer para chegar nessa condição, é de ter a vaga na garagem, ter a sala privativa, o cafezinho na mesa, um monte de regalia, e acaba depois reprimindo os outros também. Então ela é reprimida, chega no poder e reprime os outros também. É um círculo, né? Para a fatologia, página 29, última linha, poderia elucidar a ausência de amparo de função? Poderia. Então, quando você está muito focado no seu umbigo, então você pega o trabalho e está pensando muito no seu ego, no seu benefício financeiro, então você não usa aquilo como labicon para ajudar os outros, não tem amparo que chegue perto de ninguém. Então, muitas vezes, acontecia isso comigo, de eu ficar nervosa, tenho prazo para entregar aqui o trabalho. Aí vem um amigo e fala, estou com um problema, eu preciso conversar. Agora não dá, não, tem que terminar isso aqui. A assistência já foi embora. Então, aí chega alguém querendo bater um papo, demorar mais no almoço, está com uma situação séria de vida, e você lá enrolado com o que o seu chefe vai falar, se você demorou 2 horas no almoço em vez de 1 hoje, mas a pessoa estava precisando contar contigo ali. Então, eu vi isso bastante, das pessoas muitas vezes nem querem saber como é que está a vida das outras. Então, chega lá, oi, tudo bem? Vamos trabalhar, produzir, vamos embora. Então, não tem qual ambiente ali que chega para o amparador atuar. É para a gente pensar o que dá para melhorar para ter o amparo de função na profissão também. Em polinomiologia, página 30, primeira linha, poderia ampliar o polinômio poder, dominação, controle, escravização, e a seguir o polinômio, necessidades, interesses, preferências, escolhas. Poder, dominação, controle, escravização. Então, isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, da pessoa chegar ao poder e começar a fazer o que ela sofreu de repressão, de subjugação com os outros. Então, na empresa, não chega a ser uma escravização, porque ninguém prende seu passaporte, sua carteira de trabalho, fala só sai daqui agora, se você trabalhar tantos anos para pagar o seu custo inicial de admissão, não é por aí. Mas a pessoa ela acaba se sujeitando, muitas vezes até um salário baixo, e fazendo incontáveis horas extras, mas ela está nessa escravização emocional. Então, ela acha que precisa fazer aquilo para agradar os outros, agradar as pessoas que têm poder. E, muitas vezes, quando ela chega naquela condição, em vez de ela melhorar o ambiente, já que ela passou por tudo aquilo, então, vou ser um líder mais humano, mais assistencial, vou pensar aqui qual o enfoque para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, ele está pensando muito no ego ainda. Então, está pensando bastante nele e acaba dominando os outros. E o outro foi o necessidades, interesses, preferências e escolhas, que ela falou, em pessoa. É de você avaliar também o que você prefere para você. Quais são as suas escolhas, as suas necessidades de fato? Onde é que você quer focar a sua energia? Se a sua energia você acha que é o trabalho, então todo o seu viés vai ser em função daquilo ali. Então, para a gente pensar como fazer o ambiente de trabalho ser mais fraterno. Não pensar só na gente. É claro que a subsistência ela é importante, mas as pessoas elas perdem o limite. Então, elas vão acumulando cada vez mais riqueza. Você vê essa discrepância salarial muito forte ainda na nossa cultura. Então, tem culturas que já conseguem melhorar isso. Então, que desde o analista júnior até o presidente da empresa, a diferença salarial não é tão gritante assim. Mas no Brasil é absurdo. Então, você tem uma pirâmide com a base muito larga, muita gente trabalhando, às vezes, eu percebi até, quando você vai subindo, algumas pessoas viram muito workaholic mesmo, gastam fim de semana, a vida inteira vira da empresa, mas outros já trabalham muito menos, porque tem um grupo sustentando ali por baixo, então eles acabam virando parasita daquilo também. Não é bom, né? Karina, parabéns pelo verbete, eu acho que é um tema muito provocativo, né, no bom sentido. Eu queria saber se no seu caso, se você estipulou um prazo para fazer essa mudança, se você fez uma poupança, se você determinou um montante que você precisaria de ter para passar para essa outra condição de empregador, e como é que tem sido para você também administrar essa nova rotina e lidar com
com esses ganhos incertos, né, já como empregadora? Tem mês que dá mais, tem mês que dá menos. Como é que foi assim esses novos hábitos que você precisou assumir para concretizar essa mudança, né? Sim, eu pensei em tudo isso. Eu demorei uns 3 anos para conseguir, de fato, sair da empresa. Então, a minha primeira mudança significativa foi mudar de área dentro da própria empresa. Então, eu saí do negócio principal, onde estavam os olhos da empresa estavam ali, então o nível de cobrança e competição eram muito maiores. Aí fui para uma área menor, também porque eu achei que as oportunidades eram melhores, falavam que a pessoa que coordenava aquela área respeitava muito essa questão do horário de saída dos colaboradores, final de semana, ninguém trabalhava. Então, ali a qualidade de vida é melhor. E aí, com isso, eu fui conseguindo ter mais tempo para mim. Aí fiz uma pós-graduação também com um enfoque de mudar totalmente de área. Então, eu fui no caso da psicologia positiva. Comecei a atender algumas pessoas na área de coaching. A minha ideia era ter uma agenda de clientes que eu conseguisse, pelo menos, fazer a transição. Não que eu ia chegar ao mesmo salário de cara. Não era isso que eu queria. Acabou que não deu tão certo o coach, porque outras oportunidades chegaram antes. Então, eu fiz esse movimento inicial, movimentei energia, os amparadores me ajudaram bastante também nesse sentido. Eu senti aportes e, principalmente, sincronicidades, orientando o caminho que eu estava seguindo. E aí eu avaliei algumas opções de investimento, fiz algumas reuniões, pensei em abrir franquia, pensei em ser professora universitária, ou até mesmo na pós lá de psicologia positiva. Fiquei olhando várias opções para ver o que seria melhor. E tinha um pé de meia também, meio da minha dupla, que daria para eu ficar um tempo sem ganhar dinheiro se eu precisasse empreender, ou ter esse aporte maior na franquia também. E outro plano, eu já tinha falado com um familiar que tinha a casa grande com um quarto sobrando. Falei, olha, se tudo der errado, ainda você pensa em todos para calçar. Eu posso morar na sua casa por um tempo, se eu não conseguir pagar o aluguel lá do meu apartamento? Não, tudo certo. Então, você já fica mais seguro para dar essa alçada. Você não vai totalmente descalçado na situação. Mas dá um frio na barriga. Aí, no momento que eu tomei a decisão, aí eu vi que não dava mais para continuar do jeito que eu estava insatisfeita. E veio um convite que eu nem tinha pensado, que foi da minha sócia, que já tinha aberto o empreendimento, né, um tempo antes. E eu não tinha que trabalhar com estoque, trabalhar com educação, então o investimento era muito mais baixo do que eu estava buscando aí nas franquias, de alimentação, de roupa, então eu ia ter que trabalhar com estoque, era muito mais gasto, o risco muito maior também. Então esse risco era bem mais baixo, mas no caso o duplista estava empreendendo, também não tinha salário fixo, o negócio ainda não tinha dado certo. Mas eu pensei, se eu deixo passar essa chance, eu posso perder, ela não volta mais. E eu cheguei a perder, porque eu demorei 3 meses para me posicionar, e eu fiquei pensando. Aí, quando eu falei não da primeira vez, eu voltei para a minha rotina, aí eu tive certeza, não quero continuar aqui, mas nenhum dia. Eu quero sair de fato, vou assumir o risco que tiver que assumir. E aí isso acabou dando tudo certo depois. Então, não precisei recorrer ao familiar. Acabou que o empreendimento do duplista deu certo, mas acho que é até um teste para ver até onde ela vai. Será que ela tem coragem de dar esse passo ou não? Aí eu dei o passo, 2 meses depois, tudo se assentou. Abriu tudo, né? Para você e para o seu duplista. Abriu para os dois. É impressionante. Assim. E realmente, tem mês que eu não estou ganhando dinheiro, tem mês que eu ganho bem. Não ganho perto do que eu ganhava ainda. Mas acabou que para ele deu certo, então um ajuda o outro. Compensa o outro. E o meu eu penso que vai dar certo. Falta, acho que investir mais e quebrar esse paradigma meu ainda do empregado, que está forte. Assim, acho que sendo mais empreendedora, a tendência é abrir mais ainda. Mas já vejo que está dando certo, porque eu consigo pagar todas as despesas do empreendimento e ainda tiro um pouco no final do mês. Então, eu nunca fiquei no vermelho. E, normalmente, o microempreendedor ele acaba tendo um período de maior dificuldade no início que eu não tive. E tive muitos benefícios também, profissionais e principalmente no voluntariado. Tudo bem? Queria só contribuir aqui. Eu também pedi demissão esse ano e no meu caso, estou ouvindo aqui o verbete, eu vi algumas semelhanças aqui.
Mas uma questão que eu vejo é que nem sempre o que prende a gente no emprego é a questão financeira. Tem uma questão, às vezes, social também, né? Então, o trabalho, ele tem aquela questão, eu estou colocando isso para o debate aqui, mas tem aquela condição da sociabilidade, né? De você ir, as pessoas já te conhecem, e tem aquela paparicação também. Ah, no meu caso eu era psicólogo, então chegava, e aí doutor, não sei o quê. Então, isso, a gente vai entrando nessa sedução, né, do ambiente corporativo também, né, do ambiente profissional. E a gente, às vezes, não se dá conta, isso é sutil. Então, na hora de pedir demissão, tudo isso pesa na balança, né? Não é só a questão, vou ficar sem o salário e tal. Então, a pessoa tem que pensar o que ela vai fazer, né? Como é que ela vai se realocar do ponto de vista social também, né? Então, só essa questão aí. Tem bastante relação isso que você falou. Então, para onde os amigos que você almoça, o seu grupo de convívio ali, isso até, quando você pede demissão, é interessante fazer esse corte também com o grupo, porque ficam aquelas evocações saudosistas, tanto da parte de quem saiu e de quem ficou. Então, se a gente tem esses apegos, é mais difícil fazer a transição. É isso. Então, vamos lá. A verbetógrafa, aqui ele está informando, essa pessoa está informando para a gente que tem um erro de digitação na megapensenologia. De fato, eu já vi que sim. É toda algema aprisiona, que está com O, tem um O a mais aí, eu já consertei. E agradeço a você pela contribuição. Vamos então à segunda pergunta dele. Fatologia, página 29. Terceira linha de baixo para cima, quais são os melhores mecanismos de proteção das economias pessoais? Eu acho que é fazer uma planilha para ver quanto você está gastando, quanto você está ganhando. E quanto você colocar meta, quanto você quer guardar. Porque senão a gente perde o controle e fica sem pé de meia. E aí não protege economia nenhuma, porque você nem chega a ter economia. E aí cada um vai ver qual que é a sua melhor forma. Então, tem pessoas que vão ter esse autocontrole, e eu tenho familiares que não têm. Então, eles investem em imóvel, vai pagando várias prestações, que é uma poupança compulsória que a pessoa tem, está lá com dinheiro parado em imóvel. Mas quem tem esse controle melhor de ter o dinheiro na conta e não gastar à toa, é muito bom. E aí você tem que escolher qual será o melhor investimento aí para ter o melhor rendimento também, sem arriscar muito. Eu sou mais do perfil conservador. Aí tem que ver se a pessoa ela quer mais risco, quer, não sei. Aí fica a seu critério, o que você quer fazer com as suas economias. Continuando em fatologia, página 29, terceira linha de baixo para cima, como fazer a estipulação de limites para os gastos pessoais? Existe uma porcentagem ideal em relação ao salário? O ideal que sim. Porque senão você não guarda nada. E aí você entra naquela rotina de vem uma promoção, ganhei 20% de aumento, eu começo a gastar mais. E eu estava percebendo isso no meu caso. Então, eu ganhava mais e aí eu gastava mais. Ganhava mais, gastava mais. Eu vou ficar aqui a vida inteira. Não era questão, vou ficar só mais 10 anos nesse emprego que eu vou ter meu pé de meia e nunca mais preciso trabalhar. O meu caso não era esse. Então, eu acho que é importante estipular os limites. Se a pessoa ela tem já esse prazo no horizonte, não, só vou ficar aqui mais 2 anos, porque eu estou com pé de meia e não preciso mais trabalhar e está tudo garantido. Mas eu conheço pessoas que fazem isso, chegam no pé de meia que elas tinham estipulado e continua. Porque ela tem esse apego, deve ser a rotina lá que ele comentou, e também porque ela quer, não, mas eu quero comprar agora essa última tecnologia que lançou. Então, seus gastos vão crescendo que você não consegue parar de trabalhar. Você tem que pensar nisso também. Tem sempre uma boa justificativa, né? É isso, a gente se engana muito bem, né? A gente consegue fazer isso. Para a fatologia, página 29, final da primeira linha, sugiro trocar os avisos multidimensionais proxológicos desconsiderados por uma expressão mais detalhista. Os maxi-alertas conscienciais na forma de avisos multidimensionais proxológicos desconsiderados. Quer comentar alguma coisa assim ou a gente deixa para pensar depois? O Max, acho que ele acho que não pensar, tem, porque eu gostei de como está agora. Eu também acho que está bom. Avisos multidimensionais proxológicos desconsiderados. Eu acho que é para chamar a atenção disso mesmo, né? A ideia eu acho que está bem impactante, né? E aí eu trago muito também a questão das sincronicidades que foram acontecendo para o meu caso. Eu poderia não considerar e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Então, a gente tem que ficar atento aos fatos e para fatos também.
Eu deixaria. Assim. Tem uma coisa aí da frase um pouco mais curta que é mais impressiva. Ela chega com mais força, né? Mas, de qualquer maneira, a gente agradece, né? A contribuição, a gente vai pensar mais um pouco. Professora Karina, Fatologia, 28, página 28, segunda linha de baixo para cima. Poderia discorrer sobre a falta de inteligência evolutiva? Quais os atributos fundamentais da inteligência evolutiva essas consciências deveriam tentar buscar dentro das suas carreiras de grande responsabilidade e liderança? Essa pergunta e a próxima vem de Madrid para você. Tá. Eu vejo que a falta de inteligência evolutiva, exatamente essa questão da pessoa focar só no trabalho. Então, ela vai assumindo cada vez mais responsabilidade e vem aquelas falácias. Não, o trabalho é importante, eu estou desenvolvendo a minha liderança lá dentro. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, inclusive que têm curso intermissivo, fizeram cursos da Conscienciologia e não assumem responsabilidade no voluntariado, achando que na carreira onde elas estão desenvolvendo mais, é um local de muita assistência no trabalho, e você vê que ainda é rasa a assistência que a gente consegue fazer no trabalho. Então, ainda dá para aprofundar mais. Então, a pessoa ela não está priorizando aquilo que ela mesma programou. Então, eu vejo que é um alto descaso. Ela não recuperou todas as unidades de lucidez ainda. Ela está faltando reflexão ou até medo, porque já não deixa de ser um ambiente controlado, uma zona de conforto. Então, a pessoa já faz aquilo com o pé nas costas, já tem, quando você assume uma liderança, todo um grupo condicionado a você. Normalmente, você tem um respeito dos funcionários, porque todo mundo tem medo de ser mandado embora. Não é um ambiente aberto, igual o voluntariado. Você assume uma condição de liderança, é de igual para igual. Não tem, você está liderando um trabalho, mas você não ameaça ninguém. Olha, se não fizer isso, vou te tirar do voluntariado. E, ó, o que está acontecendo com você? É diferente o nível de liderança da empregabilidade formal para o voluntariado. Então, eu sinto que é falta de inteligência evolutiva. Agora, dentro dos atributos, ela colocou assim, quais os atributos fundamentais da inteligência evolutiva? Eu não sei se a priorização seria pelo que você falou aí, eu percebi. A priorização é a interassistência, né, que você falou aí? Interassistência e o senso de programação existencial. Então, o que é a tarefa dela cumprir e que só ela pode fazer? Qual é o grupo que ela veio assistir e está deixando de fazer essa assistência? Então, essa priorização é a priorização evolutiva. Evolutiva, né? Exatamente. Eu fico pensando isso no meu caso também. Os ganhos que eu tenho no voluntariado que eu não tinha na profissão, em todos os sentidos de vida. Até não só o aporte que vem dos amparadores, mas você vê as pessoas melhorando, o resultado do seu trabalho acontecendo nas localidades onde você atua, o exemplo seu de superação, que muitas vezes no trabalho você não tem espaço para compartilhar. Então, você quer até falar que não dá para fazer uma TARES profunda com todos ali. Já no ambiente de voluntariado, dos cursos, as pessoas vão ali interessadas em ouvir o que você tem a dizer. Eu penso que é diferente. Na Fatologia, página 28, última linha, a priorização da assistência intrafísica em detrimento da assistência multidimensional. Há seres humanos de grande valor que ocupam cargos de responsabilidade e liderança e se dedicam sobremaneira à escuta e às necessidades pessoais de uma equipe. Aquela força presencial que deixa rastro de empatia e do exemplarismo. Essa consciência, que de fato desprioriza a evolução, estaria em algema de ouro? O que ela deveria observar em prioridade? Essa segunda pergunta dela foi em cima do que você já havia falado, né? Mas agora quer saber qual é a observação em termos de priorização. Priorizar, exatamente, eu vejo muita, também outra falácia da assistência intrafísica. Eu ouço muitos psicólogos, principalmente, falando, não, eu faço muita assistência no meu consultório, não dá para eu voluntariar tanto. E alguns até falaram, eu não consigo cobrar caro na consulta, porque eu tenho que ajudar. Aí eu penso, se você cobra mais caro na sua consulta, você diminui o número dos seus pacientes, se dedica mais ao voluntariado de forma gratuita, olha quantas pessoas você pode ajudar, escrevendo um livro, apresentando suas ideias.
Eu acho que o desassédio ele é muito maior. Não estou dizendo que no consultório não tem assistência, até multidimensional, você pode encaminhar com o CIEX, mas você não, a pessoa ali ela não está tão aberta quanto a pessoa que vai num curso ou quer ler a sua informação, ou você dá uma entrevista que é veiculada na mídia, quantas pessoas você está atingindo. E muitas pessoas não têm tempo para isso, para assumir mais desafio, porque estão presas aí na dimensão intrafísica ainda. Eu vejo dessa forma. Você sabe que você trouxe um ponto importantíssimo. O professor Walter também fala. A assistência na área da saúde precisa de ser estudada com calma, porque é bem complexo isso. Porque é o tempo todo, né? Eu tenho a minha família toda, psicólogos e médicos, e se vive, se respira, a assistência ajuda todo o tempo. Então, chega a ser quase algo difícil de você negar, né? Porque muito paciente, principalmente os médicos que atuam aí no serviço de saúde pública, é muita gente com demanda. E é constantemente o tempo todo, né? É um ponto interessante que vale a pena até, acho que ter um verbete específico sobre esse tipo de área aí, né? Porque aí a pessoa acha que está fazendo muita assistência, mas ela poderia, primeiro, estar fazendo uma assistência ainda maior, mais profunda, e muitas vezes ela se doa tanto para aquilo que ela não pensa nela, não tem as paradas estratégicas, não está fazendo recim, ela já domina totalmente o ambiente lá de consultório, ela não precisa se atualizar tanto. E já na conscienciologia você tem que se atualizar o tempo inteiro, senão você fica defasado, a sua aula ela fica sem graça, o campo não instala tanto, nível de desassédio. Aí você vê exatamente o professor que está fazendo seus movimentos e aquele que está estagnado, que está há 10 anos na mesma condição. Do profissional, não sei se dá para perceber tanto isso, porque as pessoas podem vir com as demandas básicas que algumas ele já superou, outras, às vezes, ele nem tem competência, pode até indicar, né, para outro profissional, alguma demanda que não tenha trabalhado. Mas a gente vê muito isso lá no voluntariado, das pessoas acharem que estão fazendo muita assistência no ambiente de trabalho, mas eu penso que poderia aprofundar ainda mais isso. Professora Karina, minha condição consciencial é diferente da sua, pois tenho dificuldade de entrar no mercado de trabalho, sendo que valorizo muito o trabalho voluntário e as tarefas da conscienciologia. Essa pessoa é voluntária lá do Rio. Tá. Que dicas você poderia dar para melhor escolher e entrar no mercado de trabalho, visto que a autonomia financeira é importante para realizar a ProExis? Sim, o caso dela é diferente. Então, talvez até um período na empregabilidade, que ela tem um horário a cumprir, vai ser bom para ela ter essa autonomia financeira. Mas o que eu pensaria é escolher uma profissão que você pode ser autônomo, ter mais liberdade, que você possa fazer o seu horário de alguma forma. Pode ser até professor, você escolhe algumas aulas durante a semana, não fica com a sua agenda toda cheia. Até a área da psicologia. Se você não quiser empreender, eu não sei qual que é a área de atuação dessa pessoa, mas se ela quiser empreender, ver quais são os seus trafores, no que você pode ajudar os outros e fazer um empreendimento cosmoético, que eu sinto que quando a nossa intenção é cosmoética, tem muito aporte para fazer a mudança. Avaliar qual traço que precisa reciclar, que não está deixando a pessoa ganhar dinheiro, que ele é muito importante. Professora Karina, Fatologia, página 29, final da segunda linha. Poderia comentar a inaceitação da ProExis? Poderia. Então, algumas pessoas não se acham capazes de executar sua ProExis e usam a fuga, que é justamente a algema de ouro. Então, elas vão dedicando o tempo inteiro a essa atividade de subsistência e não estão cumprindo a programação existencial. Então, eu penso que ela não aceitou a própria ProExis, aquilo que ela, quando estava mais lúcida, programou. E agora, quando a gente ressoma, tem essa restrição de raciocínio, né, de lucidez, a gente acaba desviando, se perdendo um pouco. Algumas pessoas conseguem reciclar e outras se perdem pelo caminho mesmo. Em numerologia, página 29, final da primeira linha, poderia falar da subestimação dos aportes na existência humana? Poderia. Muitas pessoas têm o amparador intrafísico do lado, mas elas não conseguem valorizar isso. Então, elas não conseguem perceber os aportes que elas estão recebendo.
Então, é importante a gente ficar atento a tudo que vem de oportunidade, para a gente não deixar passar essas oportunidades, que às vezes vem até como presente, a gente não pega, aí deixa passar. Professora Karina, parafatologia, página 29, segunda linha, gostaria que comentasse a importância de retribuir os esforços dos amparadores. Sim. Quando a gente começa o nosso movimento, os amparadores eles se empenham muito para ajudar, até para o próprio curso intermissivo, para a gente pensar quantas consciências estiveram envolvidas nesse processo, ajudando, dando aula, ensinando a gente, a nossa família, a questão da oportunidade da gente ter ressomado, alimentação, educação, tudo que colocaram para a gente e quanto que a gente está retribuindo de volta. E não só os amparadores intrafísicos, mas extrafísicos também. Então, são todos esses aportes que a gente recebeu. O que de fato eu estou devolvendo para a sociedade? Então, o estudo gratuito que eu recebi, uma oportunidade de emprego que surgiu, o que eu faço de volta para todas essas pessoas que têm me ajudado? Em fatologia, página 29, segunda linha, poderia exemplificar as lavagens subcerebrais na profissão? Poderia. Tem muita relação com o que a gente estava falando, até de você colocar o outro para baixo, de ficar, está desmotivado, está saindo às 6 horas, a gente tem que ser competitivo, tem que dar o seu melhor aqui para a empresa, a sua vida tem que ser empresa. Tem empresas, inclusive, que você só pode consumir o produto que ela faz, não pode ver o do concorrente. Então, a sua família tem que consumir aquilo. Tem, inclusive, empresa de cigarro que é permitido fumar dentro da empresa, então já vai estimulando esse vício nos seus próprios colaboradores, que eu vejo que é muito dessa questão daí da lavagem subcerebral. Então, a pessoa ela perde a lucidez totalmente imersa naquele holopensene. Em fatologia, página 29, quarta linha de baixo para cima, o que vem a ser a tesaurização? É o ato de você guardar dinheiro, de ter suas economias pessoais, fazer o seu pé de meia pessoal. Na paradoxologia, página 30, poderia expandir o paradoxo de vida pública exitosa poder ter vida privada desastrosa? Sim, no caso, a gente pode trazer para a própria empresa, então, daquele executivo de sucesso que está em todas as capas de jornal, capa de revista de negócios, o profissional do ano, e aí você vai olhar para dentro da vida dele, como é que está o casamento, como é que ele é com a esposa, com os filhos, com a mãe. Às vezes tem mãe doente, não paga nem o plano de saúde, mesmo tendo dinheiro, mas tem alguma mágoa, algum conflito mal resolvido. A gente tem muito essa tendência de idealizar as pessoas. Eu tenho visto até agora aí na Copa do Mundo, pega esses profissionais, os jogadores de futebol profissionais. Então, as pessoas chorando junto com o jogador, viram um ídolo, aquela pessoa pública. Mas como você chora, idolatra alguém que você nem conhece? Você não sabe como é que ele é no dia a dia, como é que é a vida privada da pessoa, a intraconsciencialidade dela. Então, a gente fica muito focado no externo. Então, tem que avaliar todos os fatores da consciência. Em politicologia, página 30, primeira linha, poderia exemplificar as políticas grupais espúrias de controle e cerceamento de consciências? Sim, então a tendência é a gente realmente não querer que as pessoas tenham autonomia ou pensem por elas próprias, não dá autoconfiança. Então a gente vai minando essa confiança para a pessoa ficar cerceada e sujeita àquelas ideias. Então é mais difícil ela alçar novos voos, então ela vai se sujeitar se você de uma hora para outra diminui o benefício que você dava, pede para ela trabalhar mais horas, dá um celular, pede para ela estar disponível no final de semana. Então, você vai cerceando o máximo a pessoa para ela não ter essa autoconfiança de fazer a virada. Então, eu vejo isso muitas pessoas insatisfeitas, mas não têm coragem de fazer um movimento. Muito por conta dessas lavagens cerebrais, esse cerceamento que elas sofrem. Em maniologia, página 30. Poderia falar um pouco de cada mania? Na página 30. A mania de riqueza. Isso, mania de trabalhar e mania de não poupar. Tá, a de riqueza, então, é aquela pessoa que quer sempre mais, quer ter um padrão altíssimo, então, por isso, ela tem que trabalhar cada vez mais para manter, ou para acumular, ou para ser mais rica, ou para se comparar com os outros, com os colegas de faculdade. Quanto que você está ganhando? Aí encontra a pessoa 5 anos depois, aí, tá, qual é a tua função na empresa tal? Eu sou isso, você é aquilo. Fica nesse jogo de competição também.
a mania de trabalhar, e entra o processo de workaholism, da pessoa ser de fato workaholic, querer trabalhar sempre mais, que pode ser a fuga também da vida pessoal. E a de não poupar é aquilo que tudo que entra sai. Então você sabe que tem o salário fixo no final do mês, você já tem também os seus gastos fixos e acaba não guardando nada. Em Parafatologia, página 29, última linha, poderia falar sobre o esquecimento da paraprocedência? É exatamente o esquecimento da sua programação existencial. Quando a gente estava mais lúcido, o que a gente programou, os aportes que a gente recebeu, e aí chega aqui e põe tudo a perder. E tem esse desvio de proexis. Justamente por isso a especialidade é a desviaciologia. Então a pessoa, de fato, esquece quem ela é, fica imersa aqui por apegos ou caprichos, essas ilusões do mundo corporativo, e não faz o que tem que fazer, é o prioritário, né? Ciclologia, página 29, primeira linha. Quais as etapas do ciclo das automimeses dispensáveis? Como encerrá-lo de modo cosmoético? Então, se você se viu numa automimese, ela fazendo a mesma coisa, vida após vida, uma profissão que não agrega, mas você já tem um nível de comprometimento ali com o seu grupo, o grupo do trabalho, os seus dependentes, aí não é cosmoético de uma hora para outra, vou deixar tudo aqui, agora eu vou pegar uma mochila nas costas e viajar pelo mundo. Não é isso. Então, para você encerrar de forma cosmoética, é deixar tudo calçado. Então, no momento que você vai pedir sua demissão, de preferência, já passe o trabalho para as outras pessoas, para eles sentirem o mínimo possível a sua falta naquele ambiente. E se tiver dependente, também calçar isso, não deixar ninguém na mão. A ideia é essa. Antagonismologia, página 30, primeira linha. O primeiro antagonismo. Uma pessoa física empregada no funcionalismo público tem mais algemas de ouro do que uma pessoa jurídica que é microempresária com no máximo um empregado e 2 investidores? Cada caso é um caso. Não, assim, tá muito genérico, a gente precisa avaliar qual é esse empreendimento. Se às vezes a pessoa ela tem esse microempreendimento que não demanda tantas horas da vida dela, ela trabalha de casa, ela eventualmente pode trabalhar um domingo e descansar uma semana, e vai muito da rotina. Então eu vejo que ela tem menos algema porque ela tem mais liberdade de atuação. Se a pessoa está no funcionalismo público, ela tem aquele horário fixo, às vezes tem empresas públicas que respeitam bastante o horário de saída e de entrada. Ela também está com a sua liberdade comprometida. Talvez não tanto quanto um funcionário de uma empresa multinacional, até mesmo um empreendedor que trabalha, vire à noite, por exemplo, no empreendimento. Então, a gente tem que avaliar. Não dá para generalizar nesse caso. Em muitos casos de funcionalismo público é o contrário. Ele que tem que se policiar para sair na hora certa e entrar na hora certa, né? Porque normalmente entra depois e sai antes. Né? Então é o outro lado da moeda também. Tem os dois, né? E tem os dois, tem de tudo. A vida humana é muito rica, né? O ser humano é muito pródigo. Tem vários tipos de funcionalismo público. Né? Tem vários tipos. Elencologia, página 30, segunda linha. O que significa a consciência mal resolvida profissionalmente? Não entendo as gírias pessoa mal resolvida, nem problema mal parado. Nem problema mal parado. Pode exemplificar e traduzi-las em termos científicos da conscienciologia ou psicologia? É coloquialismo, né? Então não tem necessidade de ser traduzido em termos científicos, né? Eu não sei se a pessoa sabe, desculpa, tá? Mas eu só vou falar a estrutura do verbete, né? Então a estrutura do verbete é uma estrutura científica, tem todo um estilo bem científico. Cada uma das entradas do verbete, ela é uma especialidade exatamente para dar essa imponência, né? Esse sentido mais científico. Então a gente preza essa condição, mas dentro dela tem uma seção chamada coloquiologia, que é exatamente você conseguir trazer para dentro dessa condição aqui da fórmula formal, essa questão mais coloquial. Então, não tem necessariamente que traduzir para um linguajar científico. O nosso linguajar científico é esse, é de abrir essa porta
para o coloquialismo. Mas, assim, se você tiver uma tradução específica para esses casos, fica à vontade, Não, tá? uma É só que eu palavra- acho que eu não sei se a pessoa entende, assim, um confort da enciclopédia, mas a enciclopédia, ela abre, é tudologia, né? Ela é científica no sentido de argumentar, de você não... de ter o paradigma científico, mas não quer dizer que não há... que abrir uma sessão para o coloquialismo, você perca essa condição da cientificidade, ao Uma contrário. expressão coloquial, às vezes, ela passa mais o sentido de sentido forma do que mais uma clara coisa- do que uma expressão científica. Pois é. E elas são os coloquialismos são estudados pela ciência, exatamente porque já trazem, né, na cultura aí que está permeada às vezes numa sociedade essa ideia que um termo científico só depois às vezes vem dar um nome para aquilo. Exatamente. Mas ele não conhece essa expressão, então por que você colocou pessoa mal resolvida no trabalho e problemas mal parados, tudo em relação ao trabalho, né? E inclusive até na própria psicologia as pessoas utilizam esses termos. Então, quando você tem algo mal resolvido, é algo não trabalhado, que você precisa dar alguma atenção, fazer alguma reflexão e alguma reciclagem. Então, se ela é mal resolvida profissionalmente, algumas hipóteses, ela não está feliz com o trabalho ou com a atividade profissional que ela está executando, ou ela está dedicando tempo demais àquele trabalho, mas ainda nem percebeu que ela está mal resolvida. Então, tem muitas pessoas mal resolvidas que não têm nem consciência do fato. Algumas já sabem, não é isso que eu quero fazer, mas ainda não sabem por onde começar. Então, ela já sabe o que ela não quer fazer. Isso é o mais comum. Eu sei que isso eu não quero para mim, mas o que eu quero, de fato, para mim? Esse é o grande desafio nosso, é achar o que fazer. E os problemas mal parados é exatamente isso também, é que está precisando de atenção e de ponderação para a gente fazer a virada. Acho que cientificamente falando são as hipóteses, né? Os levantamentos de hipóteses, né? São coisas que são paradas ali que você levanta hipóteses, mas eu acho que isso perde totalmente o objetivo aqui da sessão, né? E é exatamente trazer para dentro da enciclopédia as pessoas através desse coloquialismo, né? Tem a parte do estrangeirismologia, que também é trazer para dentro da questão aqui estudada do verbete, outras pessoas de outras línguas também. Então, tem várias portas abertas aqui, né? Entre essas 70 sessões disponíveis, portas abertas para entrada de diversas personalidades aqui na Conscienciologia, nos verbetes. Karina, eu gostaria que você comentasse aqui na Fatuística a politicagem, página 28. Sim. A politicagem é justamente esse jogo de agradar, até a questão das horas extras, do chopinho com o pessoal do trabalho, de você bajular, começa a fazer uma fofoca a respeito de outra pessoa, aí você quer ser visto, você trabalha muito mais para mostrar o seu trabalho para o outro do que, de fato, o que o seu trabalho vai produzir de resultado. Então, às vezes, você lança um projeto que não vai ser útil para a empresa, o resultado não é tão cosmoético, nem é ético, não traz benefícios para o grupo, mas você vê que a sua chance de aparecer mais. Então, isso tudo entra na politicagem, esse jogo de poder, de bastidores, de você ir costurando por fora para chegar no objetivo. Ficou claro? Sim, sim. Na página 28, lá na 10ª linha, eu quero fazer um comentário em cima de uma frase sua, depois que eu vou fazer a pergunta. O mundo pessoal reduzido a trabalho. Eu conheço pessoas que passou a vida inteira trabalhando, buscando dinheiro, buscando status, usufruindo de tudo que pôde, só correndo atrás para ter posse. E agora já passou da 3ª idade, já está entrando na 4ª idade, continua correndo atrás de médico, não teve tempo para passear, não teve tempo para fazer nada. E eu já cheguei a falar com um deles, é meu amigo, eu falei, olha, você vai morrer e vai descobrir que não viveu. Imagina, é que eu não tive tempo mesmo. Mas ele vai morrer
e vai descobrir que não viveu, porque não teve tempo de viver. Só viveu pelo trabalho, não teve o discernimento que você teve, né? Que é a mudança de profissão imposta pela maturidade. Esse não teve. E é sobre esse aqui, na 8ª linha, a mudança de profissão imposta pela maturidade e o vínculo conscienciológico. Eu queria que você fizesse um cotejo. Sim, quando chega um momento que você percebe que aquela profissão já não agrega mais no seu caso. E que continuar ali é uma perda de tempo e desperdício de oportunidade evolutiva. E aí você perguntou do vínculo consciencial. Então, de você ter uma profissão, no meu caso, como se eu já tivesse pé de meia, excelente, eu poderia me dedicar integralmente ao voluntariado, mas ainda preciso ter essa sustentação financeira. Então, eu busquei meu empreendimento, também não queria trocar 6 por meia dúzia, né? Sair de uma empresa para outra, ou fazer um concurso público, porque, de alguma forma, ainda está com essa liberdade de atuação restrita. E aí, quando eu busquei o empreendimento, justamente para poder me dedicar mais afinco ao vínculo consciencial, então, ter mais liberdade de atuação nesse sentido, e priorizar mais a escrita. Então, desde que eu consegui sair do emprego, já consegui escrever meu curso, estou apresentando verbete, estou com ideia para escrever outros cursos, 3 verbetes aí para desenvolver. Então, estou tendo mais tempo e ainda assumi liderança no voluntariado. Então, tem um grupo agora que eu coordeno. Então, eu estou crescendo muito como consciência depois dessa mudança. Agora, na página 32, você fala aqui na frase enfática: urge ao intermissivista autolibertar-se das amarras de toda a natureza. E, de uma maneira geral, você poderia falar sobre a frase enfática? Poderia, porque aí a gente não está restrito só à questão da profissão, que a profissão é uma amarra, mas existem outras que a gente não percebe. Então, um casamento, por exemplo, que algumas pessoas, né, até acharam que a algema de ouro era a questão aí da aliança, de você estar presa a um compromisso, mas você não tem não consegue fazer essa virada. Então, tem muitos casais que não se separam, que têm o mesmo apartamento. Como é que faz? Vai ter que vender? O padrão vai cair? Nem ocorre, né? Também pode ocorrer. Ocorre, aí a pessoa fica presa ali, né? Então, é uma amarra de alguma forma. A questão da família, então, esse apego excessivo ao seu núcleo familiar, a pessoa não consegue fazer uma virada ou mudar de cidade. Muitas vezes não consegue nem sair do bairro ali onde está a família. Tem famílias que, inclusive, moram todos no mesmo prédio. Então, fica ou na mesma casa, né, que faz o puxadinho, vai crescendo ali, o grupo fica totalmente amarrado. Então, é mais difícil quando a pessoa quer fazer um movimento, esse nível de interpretação é maior. Então, eu penso que, para a gente ter liberdade, o ideal é fazendo cada vez mais essa desamarração que a gente estava falando. Que, aliás, tem um verbete, para quem quiser se aprofundar, tem um verbete, que é do professor Valdo, né, que está na sua remissiologia, que é o desamarração. É bem importante. Karina, Sofia. Aqui na página 29, nós sinergismologia. Daria para você ampliar esses 2 sinergismos? O sinergismo coragem evolutiva, renúncia cosmoética, e o sinergismo tempo-energia. Sim, então é a questão de você ter coragem para tomar essa decisão. Então, no meu caso, foi a coragem da renúncia ao emprego, porque eu senti que era uma renúncia cosmoética. Então, não estava deixando ninguém na mão. Então, foi algo bem pensado, trabalhado. Já tinha passado todas as atividades, inclusive o aviso prévio durou, não foi de 1 mês, foram 2 meses para as pessoas irem se organizando. Então, o ideal é a pessoa ter essa coragem, mas quando vai fazer a mudança, calçar tudo direitinho. Então, a ideia que quis passar foi essa. A renúncia cosmoética, você estava se referindo no fato de você sair do emprego, mas deixar tudo calçado, passar tudo direitinho para o outro funcionário, para ele não ser pego de surpresa, né? Porque Isso. Geralmente o que ocorre é o contrário, né? A pessoa, ela só está preocupada... eu vou sair mesmo, deixa o outro, ele que se vire e tudo mais. E o caso não é pensar dessa forma. Não, é deixar tudo já esquematizado, as rotinas organizadas, isso seria o ideal. Mas algumas pessoas não conseguem, outras até fazem isso muito bem. Então, eu tenho até um colega que está cumprindo o aviso prévio,
E ele sai até depois do horário para conseguir deixar tudo arrumadinho, então, e ainda foi mandado embora. E a pessoa, mesmo assim, não guarda mágoa da instituição, quer deixar tudo limpo. E aí você sai por cima, e aí não fica com interprisão nenhuma com ninguém. Isso é a postura ideal. Aí outro que você falou foi tempo e dinheiro. Tempo e energia. Tempo e energia. O quanto... A questão onde você está colocando a sua energia. Então, a gente tem lá, o dia tem 24 horas. Você tem que priorizar e organizar onde você vai investir o seu tempo. Porque o tempo, você investe a sua energia consciencial também, né? São seus autoesforços. Para a gente pensar, ter lucidez, discernimento nessa questão também. Quer dizer, se investir o tempo e investir nas energias de uma forma convergente, isso gera um grande sinergismo, é isso, né? Sim, também. Muito importante isso. Só mais uma pergunta. Karina, você chegou a ver algum filme que aborda essa questão da pessoa ter um trabalho e sair para fazer uma coisa mais avançada ou para aumentar o nível de reflexão? Você chegou a ter essa? Vi. Tem um que me ajudou muito, que é aquele do Jerry Maguire, com Tom Cruise. Ele era empregado de uma empresa, mas acho que no caso ele... a grande virada, Jerry Maguire, a grande virada. E ele acaba montando a própria empresa dele. Então, ele sai desse paradigma do empregado para o empregador. Esse aí me deu uma motivada também para fazer a transição. Que eu esteja lembrando de agora seria esse. Uhum. E uma outra curiosidade, esse título, Algema de Ouro, você teve ele desde o início? Como é que foi? Foi, para esse verbete, foi esse desde o início que eu pensei. Foi. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi até com Lost, numa sessão que eu fiz de apoio proexológico, serviço de apoio existencial, acho que é o CAPEX, né? E a gente estava conversando, eu estava insatisfeita com a questão já do trabalho, do número de horas que eu me dedicava. Ele você está na Algema de Ouro. Aí, opa, gostei desse termo. E aí depois eu fui estudar e eu vi que na literatura, em português eu não achei nada escrito, nenhum livro, mas aí tem na literatura inglesa tem esse termo das Golden Handcuffs e também da própria Eliana Manfroy no verbete dela, também da desambição carreirística, ela coloca esse termo em inglês também, das algemas de ouro em inglês. Você já falou até bastante, está muito bom até ouvir seu verbete. Gostaria que um monte de gente, pelo menos na sua idade, estivesse ouvindo para saber discernir, né? Mas você fala aqui, eu gostei do jeito que você colocou. Na sétima linha, na página 28, em fatologia, a competição, a burocracia e a burocracia. Competição, porque você está muito preocupada com os outros, não só com o seu mérito ou com o que você está conquistando. Então, muitas vezes, você está lá com o seu emprego, aí o outro recebe uma promoção, você fica chateado que o outro foi promovido, e não você. Então, ninguém fica feliz pelo outro. Não é um ambiente que, que legal, vamos sair, é muito bom, você foi promovido, eu não. Não tem esse altruísmo todo. Até porque, normalmente, as vagas são restritas, e quanto mais no alto da pirâmide, menos oportunidades. Então, acaba que para alguém se dar bem, a tendência é que a outra pessoa fique estagnada ou se dê mal. Então, essa competição eu não acho saudável. E a burocracia que muitas vezes o excesso de burocracia ele prejudica o andamento do trabalho. Então, você vê as reuniões intermináveis. Então, quantas reuniões a gente fazia para definir metas de fim de ano para participação no resultado dos funcionários? Se estabelecesse metas simples... Eu pensando, se eu fosse dona dessa empresa, eu ia ficar muito chateada de ter aqui 8 cabeças gastando dias e dias para pensar numa coisa que não é palpável, não vai produzir resultado para a sociedade. Então, para a gente pensar nisso. E muitas das leis do Brasil, elas são feitas justamente para dificultar os processos e quanto tempo a gente gasta e a gente não é produtivo. A ideia é essa. E ali, logo mais embaixo, você coloca a inveja entre pares. Você, como trabalhou já há muito tempo, você já ouviu aquela expressão, Deus, me ajuda que aquela pessoa fica doente, ou que ela faça algum erro, cometa algum erro para eu pegar o lugar.
Essa é a inveja que é bem anticosmoética, né? E vem a satisfação malévola também, né? Quando o outro sai do caminho, ele faz um erro, opa, fulaninho agora não está mais tão bem visto, minhas chances aumentaram, isso acontece também. Em Crescendologia, você coloca lá na página 30, que é o crescendo inteligência profissional e inteligência evolutiva. Eu acho que isso aí é a base do seu verbete, né? Exatamente. Fazendo essa virada e se dedicando a uma profissão que te dê espaço para crescer como consciência, né? E não ficar na robotização. Chega já. Arina, eu queria aproveitar que você falou que já tinha esse tema de verbete há muito tempo, e pelo que você também já falou, acho que aproveitou, né, a elaboração do verbete para estudar um tema. Eu queria convidar todos que querem fazer o mesmo que você. A gente vai começar um programa Verbetografia em EAD. Ele é totalmente online, à distância, quer dizer, é virtual. A pessoa assiste às aulas em casa, no horário que quiser, no momento que puder e quantas vezes ele quiser. Né? E depois tem uma vez por semana, que são as quintas-feiras à noite, de 7h30 até as 9h30 da noite, a gente tem uma aula online para poder a pessoa tirar as dúvidas dela, que ela teve enquanto ela assistia às aulas, né, ela pode ter tido alguma dúvida, então ela vai anotando, então ela vai tirar essas dúvidas nessa aula online. E a gente aproveita e discute a produção dela da semana nessa mesma aula online. E a pessoa que participa assiduamente de todas as aulas online, de todo o trabalho semanal, e contribui, manda, envia sua atividade, suas sessões, né, feitas, elaboradas semanalmente, no final dos 3 meses, que é o tempo que dura o programa Verbetografia, ela tem um verbete praticamente pronto para mandar para a equipe de revisão. Então fica aqui o convite. Eu peguei um pouco do seu espaço aqui para convidar, mas é porque, né, tem a ver aí de você pegar um tema, acho que você é um exemplo para isso. Pega um tema do interesse pessoal, um assunto que pode ajudar as outras pessoas também, e vai desenvolver. E é importante participar do programa porque é toda uma estilística diferente, né, muito específica, então a gente tem um espaço aí de discussão. Esse é o EAD, a gente também vai ter um aqui para as pessoas que moram aqui em Foz, começa no dia 20 de agosto, mas especificamente esse é o totalmente à distância. Bom, então sintam-se todos convidados. Os que moram aqui também podem fazer esse à distância, mas os que moram aqui têm a possibilidade de fazer um semipresencial, que a gente chama. Que a aula semanal, ela, ao invés de ser em EAD, online, ela é presencial, né? Então acho que facilita também, é um outro lado uma outra possibilidade. Então, a gente convida todos aqui para fazerem o EAD usando o seu exemplo de discutir um assunto que interessa para a pessoa, né? Eu queria até reforçar o seu convite. Eu acho muito importante as pessoas priorizarem, porque vão ter essa tutoria, o apoio de uma equipe especializada. Que o meu voluntariado é na área de pesquisa, de ajudar as pessoas a escreverem. E algumas pessoas vêm pedir suporte no verbete. Aí eu falo, olha, para verbete tem uma equipe especializada, tem o curso em EAD. Então, acho que isso fortalece muito. Se já tem uma equipe fazendo isso, não teria necessidade de ajudar na produção de verbete, até porque eu não sou tão expert nisso. Tem pessoas que conhecem muito mais do que eu. Então, eu sempre indico a EAD. E a minha ideia era já chegar lá também divulgando para o pessoal fazer o curso e apresentar verbete, que é uma oportunidade muito positiva. A gente conta com você, a gente conta com você. Okay. Tá bom? Quer fazer uma pergunta para ele? Karina, rápida aqui, porque já está no final. Eu queria que você falasse um pouco das principais repercussões que você percebeu no seu grupo Karma a partir da sua reciclagem, e especialmente com relação às amizades ociosas, como é que isso se deu? Amizades ociosas, tinha o grupinho lá do almoço, você fica jogando papo fora, faz fofoca de um, de outro, isso realmente cortou, eu achei bem positivo. Então, ainda mais agora, sendo a sócia da Conscienciologia, a gente troca ideias avançadíssimas, no meu ponto de vista, está bem produtivo.
o meu dia a dia, mas eu continuo ainda com algumas amizades do local que eu trabalhava, que são pessoas que eu desenvolvi algum vínculo. Então, de vez em quando eu almoço com esse grupo, a gente conversa, troca ideia. Tem pessoas que querem sair, até podem se motivar com o meu exemplo para fazer essa virada. Então, a gente vai conversando sobre isso. E que eu vejo também no grupo familiar foi meio de surpresa, assim, as pessoas, acho que elas não confiavam tanto, tinham mais medo do que eu. Então, isso é interessante, quando você vai fazer uma virada, você não banca só os seus medos, você banca o medo do grupo, do entorno inteiro. Então, vem as consciências e as consciências também relacionadas a você. E aí, quando as pessoas veem que o negócio está dando certo, está dando certo, ficam meio surpresas com aquilo. Mas eu estou achando que a repercussão é bem positiva. Tem um minuto. Página 29, em Principiologia. Embora você já falou bastante no verbete, mas eu queria que você explanasse mais um pouco a respeito do princípio de quem tem projeto de vida não gastar dinheiro à toa. Sim, porque se a pessoa ela é muito perdulária, aí ela não vai conseguir a aposentadoria dela ou fazer um pé de meia. Você mesmo se aposentar por conta própria, porque você chegou lá na quantia necessária para a sua PROEX. Então, se ela gasta muito, ela vai ter que trabalhar muitos mais anos para conseguir, de fato, se dedicar exclusivamente à questão da PROEX. Eu vejo nesse sentido. Quem está gastando dinheiro de bobeira, ou tem alguma insatisfação ainda mal resolvida, algum nível de carência que compensa no consumismo. No começo eu fazia isso bastante. Então, eu trabalhava muito, no final de semana eu ia para o shopping gastar o dinheiro que eu ganhava, e era um momento de eu me recarregar as energias, mas você vê que é muito transitório esse bem-estar. Rapidinho você já quer consumir mais. Karina, parabéns pelo verbete. É bem importante esse verbete para todos nós aqui, para essa vida e para a próxima, né? Eu agradeço também a todos vocês aqui presentes pela força, pela energia, pelas perguntas, aos teletertulianos também, pelas perguntas. A gente convida vocês para as próximas tertúlias, vocês estarem aqui, porque as tertúlias, o importante da tertúlia é o debate, e para haver o debate é preciso de vocês, né, tertulianos e teletertulianos. E a gente então passa para as nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Mara com o curso 40 manobras, a Valdirene com a Complementarium, a Eliana com o curso Heterocrítica e o Fábio com o curso AMI do IPC de BH. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. A gente quer convidar, especialmente aos teletertulianos, a se tornarem amigos da enciclopédia. Este programa é um programa de adesão voluntária de qualquer pessoa, de qualquer lugar, que vai contribuir para a manutenção financeira da Enciclopédia da Conscienciologia. Todo o recurso obtido vai diretamente para a manutenção deste tertuliário, com toda a sua produção, dos verbetes, da transmissão, dos debates diários, do Holociclo e da Holoteca. Você entra em contato com o CAEC no telefone 45 35 25 26 52 e peça mais informações para ser um amparador da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de julho, na sede da CIP no Discernimento. É um curso prático, sem pré-requisito, de exercício de manobras energéticas que possibilita ao aluno utilizar as energias de forma consciente, percebendo as trocas energéticas que vivencia no dia a dia, e assim melhorando e qualificando sua interação energética, desdramatizando o processo energético e a utilização das energias para a interassistência. São 3 dias de intenso trabalho com as bioenergias. Informações e inscrições pelo telefone 45 2102 1421 após as 15 horas. E também pelo e-mail acip@acip.com. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar a todos os interessados e queiram aproveitar o mês de julho, que é o mês de férias,
em visitar o campus CAEC, que é o balneário bioenergético, e participar do curso Acoplamentário. Ele vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de julho. A temática será África, e os EPICONs João Aurélio, Kátia Aracaki, Alexandre Nonato, Tony Muscoff. O Acoplamentário é um curso que não tem pré-requisito, então todo interessado no desenvolvimento do parapsiquismo e que ainda não tem outro curso da Conscienciologia pode participar e tirar bastante proveito. O objetivo do acoplamentário é desenvolver o parapsiquismo, fazendo uso das técnicas do acoplamento energético e da clarividência facial. Então, os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. É novamente o CAEC que convida vocês para a 20ª edição do curso Heterocrítica de Obra Útil. Nós vamos ter uma temática especial esse ano, que é a participação da jornalista Jomana Haddad. A Jomana Haddad é uma jornalista mundialmente conhecida, especialmente pela coragem e ousadia, né, de falar sobre a questão da mulher no mundo, do mundo islâmico, no mundo árabe, e ela vai trazer, nós vamos debater nesse curso o livro dela, Eu Matei Sherazade, onde ela faz, né, toda essa crítica, esse posicionamento em relação à situação da mulher na questão árabe. Então, é nos dias 16 e 17 de agosto, aqui no CAEC. Vocês podem entrar em contato também pelo telefone já divulgado, vou divulgar mais uma vez, 45 35 25 26 52, e fazer sua inscrição. Há também a possibilidade de participar apenas da palestra da jornalista Jomana Haddad. Mas o interessante é fazer o curso inteiro, que nos ajuda, que nos dá técnicas e ferramentas para fazer uma leitura crítica, né, e diferenciada de qualquer obra. Muito obrigada. Boa tarde. O IPC de Belo Horizonte promove nos próximos dias 25, 26 e 27 deste mês de julho o curso AMI, Autopesquisa Multidimensional Interassistencial. Esse curso tem como objetivos ampliar o autoconhecimento através do trabalho bioenergético com chakras, promover a expansão da consciência pela imersão no campo energético, favorecer o contato com os amparadores, auxiliar na compreensão das relações grupo-kármicas e promover o autodesassédio a partir da técnica do arco voltaico. Os interessados podem procurar o Instituto 3222-0056. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Preparo para Dessomas, especialidade para profilaxiologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.